Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa programação do 13º workshop, né? Atividades aí do dia 11. Com grande satisfação que eu apresento o professor Ezequiel Rodrigues Barbosa, atualmente professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Contar aqui um breve histórico do professor. Possui graduação em matemática pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestrado e doutorado em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado pela Universidade Estadual de São Paulo e o segundo pós-doutorado pelo Imperial College de London. A sua área de atuação em matemática tem ênfase em geometria diferencial e equações parciais, diferenciais parciais. Grande satisfação, professor, tê-lo aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Antes de dar continuidade, quero pedir autorização para a gente gravar a sua palestra, para depois divulgação no canal aqui do programa de pós-graduação. Autorizado. Muito obrigado. Então, boa apresentação, professor. Você tem aproximadamente 50 minutos, depois com mais 10 com possíveis perguntas. Obrigado. Bom, então eu quero iniciar agradecendo, né, a todo o comitê organizador desse evento aí, a Universidade Federal de Juiz de Fora, especialmente aí ao Luiz Fernando e à Catarina Mendes, né, pelo convite, pela condução. Bom, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu gostaria de estar no evento de maneira presencial, mas no momento eu não estou no Brasil, então eu espero numa outra oportunidade, num tempo não muito distante, visitar aí a Universidade Federal de Juiz de Fora e poder participar das atividades aí. Muito bem, digo isso também porque gostaria, né, de dizer que assim, a professora Catarina foi minha professora lá na Universidade Estadual de Montes Claros. O Luiz Fernando, tive um prazer enorme de ser colega na pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado. Então, assim, sempre uma grande satisfação poder rever meus colegas e também poder falar para vocês aí um pouco sobre o que eu tenho trabalhado e me interessado, principalmente recentemente, né? Muito bem, então eu vou falar sobre hipersuperfícies mínimas do tipo fronteira livre, que são não compactas, num espaço especial que nós vamos chamá-lo de espaço de Schwarzschild. Eu, durante a apresentação, vou explicar melhor o que vem a ser esse espaço Schwarzschild, vou falar um pouco sobre o que vem a ser hipersuperfície do tipo fronteira livre, tá? E para isso, assim, né, eu vou primeiro iniciar fazendo uma motivação de o porquê que nós estamos interessados em trabalhar nesse espaço e especialmente com hipersuperfícies mínimas de fronteira livre, tá? Vou motivar e tentar falar um pouco da importância, porque nós estamos interessados. E aí quero apresentar alguns resultados, né, recentes que a gente tem obtido dentro dessa linha aí. E, se possível, vou entrar um pouquinho, assim, dizer um pouco sobre as tecnicalidades envolvidas. Vou também deixar alguns problemas em abertos que são de interesse nessa linha aí que a gente tem trabalhado. Bom? Muito bem, na verdade, a primeira motivação que a gente poderia apresentar aqui é simplesmente o que há de estudado no contexto de espaços euclidianos, já conhecidos, né? Por exemplo, começando assim, se você pensa no R3, nós temos todo um estudo de geometria, né, diferencial de superfícies dentro do R3, e aí nós temos as superfícies de curvatura média constante, que modelam, por exemplo, digamos assim, temos esses modelos para coisas concretas como
bolhas de sabão, películas de sabão, né? Então são superfícies que têm curvatura média constante, diferente de zero. Nós temos aí as bolhas de sabão como modelo, as superfícies mínimas que têm curvatura média constante, mas iguais a zero. Temos aí essas películas de sabão como exemplos, né? Bom, então, no R3, e também, de maneira geral, no espaço euclidiano de dimensão maior ou igual a 3, há um estudo muito grande, né? Há muita coisa desenvolvida com respeito, né, a essas hipersuperfícies, de curvatura média constante, hipersuperfícies mínimas. Então, nós temos desde o início, começando aí mesmo dentro do R3, né, com superfícies, que é a situação mais simples, esses problemas do tipo existência de superfície com curvatura média mínima, curvatura média constante, unicidade, não é? Problemas de unicidade, coisas do tipo caracterização, não é? Se você tem uma superfície que possui determinadas propriedades, então propriedades que já são satisfeitas por algumas outras superfícies conhecidas, então essa superfície na verdade tem que ser uma dessas conhecidas, né? Por exemplo, a única superfície mínima, por exemplo, um plano. Né? Um plano dentro do R3 é uma superfície mínima. Né? A esfera, uma esfera dentro do R3 é uma superfície com curvatura média constante. Se você pega um catenoide, né, uma catenária e gira em torno do eixo de rotação ali, você cria uma superfície mínima, que nós chamamos de catenoide. E por aí vai. Nós podemos tratar a questão de existência de superfícies diferentes dessas, né? E depois essa questão de caracterização, né, de unicidade. Por exemplo, as únicas superfícies mínimas que são de rotação no R3 são somente plano e catenoide. Aí nós temos a questão de índice, que é algo ligado com a quantidade de direções que essa superfície você ainda pode deformar e decrescer a área, não é? E aí, por exemplo, a única superfície que é estável seria o plano, né? A única superfícies mínimas de índice 1, não é? São somente catenoide e superfícies de Enneper, que são outros exemplos de superfícies mínimas no R3. E esses tipos de problema, né? Caracterizar por estabilidade, né? O índice, por algum tipo de propriedade que algumas outras superfícies conhecidas já possuem, são assim questões já tratadas e de bastante interesse nesses espaços euclidianos, tá bom? Bom, claro que para além dos espaços, nós temos outros espaços que eu vou chamar de simples, mas bom, de um ponto de vista, mas por exemplo, esfera, né? Uma esfera como sendo um espaço ambiente, você pode estudar as hipersuperfícies dentro dessa esfera, que são de curvatura média constante, mínima. O espaço hiperbólico, né? Então, esses, completando aí o que a gente chama das formas espaciais, né? Espaço euclidiano, espaço hiperbólico, esfera, dentro desses espaços, você estende o estudo, né? Sobre essas hipersuperfícies que são do tipo curvatura média constante dentro do R3. E ainda avançando um pouco mais para outros tipos de espaços, porque, claro, a esfera menos um ponto, você pode pensar que ela é o espaço euclidiano, né, conforme o espaço hiperbólico, conforme o espaço euclidiano. Então, nós temos uma família aí que é formada por espaços que são conformes a algum aberto, né, do espaço euclidiano. Então, poderíamos estender o estudo das hipersuperfícies de curvatura média constante para esses espaços. E existem outros que são muito importantes em teoria de relatividade geral, que são os conhecidos espaços que são assintoticamente planos, né? Então, você tem esses espaços conformes ao espaço euclidiano e tem esses outros que são os assintoticamente euclidianos, ou assintoticamente planos, que a gente chama. Então, esse estudo de hipersuperfícies do tipo curvatura média constante
é posto, né, considerado para esses outros espaços, né, que são um pouquinho, digamos assim, mais gerais que o espaço euclidiano. O espaço conformes euclidianos são esses, não, diferentes, né, do espaço conforme, são esses chamados assintoticamente planos, tá bom? Então, digamos que um primeiro momento aqui é só dizer que nós temos aí, para além do espaço euclidiano, outros espaços que não são tão complexos, né, digamos assim, muito de forma geral. A gente tem um certo controle sobre a geometria aí, a gente conhece um pouco mais como as formas espaciais, espaços conformes aos espaços euclidianos, e esses, né, que são os assintoticamente planos, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais. Então, a primeira motivação é estender o estudo da geometria, digamos, diferencial, sobre as hipersuperfícies de curvatura média constante, já desenvolvido, por exemplo, no espaço euclidiano, para esses outros espaços, especialmente no caso dos espaços que são assintoticamente planos. Tá bom? O modelo principal que nós vamos considerar para esse espaço assintoticamente plano é o espaço conhecido como espaço de Schwarzschild. Muito bem, então, vamos focar um pouquinho mais aqui nesses espaços que são assintoticamente planos, tá bom? Então, como eu disse, esses espaços são espaços que aparecem, né, em física, especialmente em teoria de relatividade geral, né? Por exemplo, em sobre espaços de Einstein, né? E, na verdade, esses espaços aparecem ali como modelos, né? Como modelos isolados de sistemas gravitacionais, e alguns são, por exemplo, no caso do Schwarzschild, são exemplos de espaços que são soluções para as equações de Einstein. Então, o modelo, digamos assim, é claro que o espaço euclidiano, né, tendo, no caso, o modelo isolado, o espaço euclidiano, você tem um espaço. Bom, claro, aí agora nós vamos olhar o espaço euclidiano, ele é flat, né? A curvatura de Hit é flat, então ele é naturalmente a solução para as equações de Einstein. E você tem ele, claro, como modelo isolado dentro do espaço de Minkowski, né? que também tem curvatura zero. E, claro, aí vamos apresentar aqui um espaço um pouquinho diferente, que é... Bom, assim, vamos olhar de maneira geral, né? O espaço euclidiano seria um exemplo. Mas o que vem a ser uma variedade assintoticamente plana, né? Então, é simplesmente uma variedade. Aqui, claro, ela poderia ter um bordo, vamos restringir ao caso somente ao caso sem bordo, mas que vem a ser é uma variedade em que você consegue retirar um compacto dessa variedade e o que sobra, que é um aberto, na verdade já é uma carta, né? Um sistema de coordenadas, né? O aberto que sobra é uma vizinhança coordenada, e nessa vizinhança coordenada você pode olhar exatamente como sendo o espaço euclidiano menos uma bola. Tá? E a métrica dessa variedade nesse aberto, né, nessa carta, ela é essencialmente a métrica euclidiana, a menos de uma perturbação que satisfaz determinados, tecnicamente, decaimentos. Tá? Então, assim, vamos lá. Uma variedade assintoticamente plana é uma variedade em que você, fora de um compacto, ela é difiomorfa ao Rn menos uma bola fechada, né? E a métrica dessa variedade nessa carta, nesse aberto, ela é a métrica euclidiana, uma perturbação da métrica euclidiana, uma perturbação com um decaimento específico, que nós não vou entrar tecnicamente nisso, porque não há um momento interesse assim para descrever essa situação. Tá bom? Então, claramente, o espaço euclidiano é assintoticamente plano, né? E outros exemplos não diretos, né, de uma variedade assintoticamente plana, eu vou apresentar, mas só para fazer um desenhozinho aqui, né? Imagina isso daí, né? Aqui nós temos uma variedade assintoticamente plana com um fim, ou seja, aqui você tem um compacto e depois vai saindo para fora de um compacto uma coisa aí que vai se aproximando lá no infinito a um plano. Então, você tem esse compacto e fora do compacto a sua variedade ela vai se aproximando de um plano. Tá bom? Então, isso é um desenhozinho aí para a gente ter uma ideia de uma variedade assintoticamente plana. No caso aqui, um fim.
Eu poderia ter mais partes gordinhas para cá, assim, né? Vários compactos aí e tal, mas tem um comportamento fora desses compactos, assim, chamar de os endes e tal. Mas, assim, é um exemplo bem simples. Né? No caso ali, um exemplo sem bordo, e aqui um exemplo de uma variedade com bordo, né? Assintoticamente plana, com um fim e um horizonte, no caso bordo aqui, chamando de sigma zero. Então, o Rn é um exemplo, o Rn menos um ponto, e aí você faz uma deformação conforme da métrica por uma função desse tipo, com alfa e beta para o decaimento lá, a gente pode mexer nesse alfa e beta, mas imagine que no Rn, quando o x vai para... Você está indo para o infinito, a norma de x vai para o infinito, essa função aqui vai para 1, não é? Então, a métrica aqui vai para a métrica canônica delta, né? A métrica euclidiana. Então, que é o que está se expressando ser assintoticamente plano. Lá no infinito, longe, no Rn bem longe, a métrica com essa deformação conforme ela fica plana. Ela vai ficando plana. Tá? Um exemplo mais visual também é a própria esfera. Quando você pega a esfera, uma esfera qualquer, mas vamos pensar na esfera unitária dentro do espaço euclidiano, aí você tira o polo norte, por exemplo, e considera a projeção estereográfica. Nós sabemos que essa projeção estereográfica, a partir do polo norte, gera uma aplicação que é conforme com o espaço euclidiano, de mesma dimensão da esfera, né? Então, quando você faz o pullback da métrica, você tem aí uma métrica no espaço, na esfera menos um ponto, né? Que ela na verdade, podemos dizer, né? É o espaço, tipo o espaço euclidiano. Então, isso é um exemplo, digamos, direto de uma situação que é assim: você considera uma variedade compacta, no caso aqui sem bordo, pode pensar que ela tem curvatura escalar positiva, toma um ponto, retira um ponto, considera sobre essa variedade menos um ponto a função de Green, relacionada com o operador de Yamabe, que é simplesmente laplaciano menos essa constante vezes a curvatura escalar. Você tem uma função de um operador e tem uma função de Green, certo? Aí você faz essa deformação conforme, claro, para a dimensão maior ou igual a 3. E aí, essa variedade m menos um ponto, com essa métrica conforme, em que você fez a deformação conforme considerando a função de Green, desse operador de Yamabe, é uma variedade assintoticamente plana. É como se você tivesse ali uma coisa compacta, certo? Pensa numa esfera assim deformada, por exemplo. Tira um ponto e desse ponto você estica assim, fazendo uma coisa tipo um catenoide lá para o infinito. Cria uma coisa assim. Isso é assintoticamente plano. Muito bem. Como que isso aparece em física, né? Claro, existem outras situações, mas eu vou tentar dar uma ideia bem rápida como isso aparece, só para motivar um pouco mais, porque nós estamos interessados nesses espaços. Imagine que você tem assim uma coxa de retalho bem esticadinha, um lençol, e aí você joga uma pedra, algo pesado assim no meio, aí ele desce aquele peso assim, faz aquela barriga para baixo. Então, essa variedade aí tem esse aspecto, né, tipo assintoticamente plano. E esse peso que se formou aí, essa preponderância para baixo, pelo peso que colocamos, é ali o compacto que a gente retira e fora fica uma coisa assintoticamente plana. Porque antes de colocar a pedra, né, era tipo um plano. Imagina uma mesa, né, um lençol esticadinho e tal. Existe uma maneira da gente tentar mensurar qual foi o peso que a gente colocou aí, né? Esse tanto que ela deformou aí, fez essa preponderância e tal, que seria algo para mensurar isso? É o conhecido massa, né? ADN, que foi algo introduzido por esses três físicos aí, né? Aronowitz, Diesel e Misner, por isso massa ADN. E a ideia ela é bem simples, claro, tecnicamente há coisas para considerar, mas a ideia é assim: imagina você tem um lago paradinho, aí você joga uma pedra ali, ele bate, aí ele cria assim aquelas círculos concêntricos que vão, né, emanando aí, saindo. Então, a ideia é que quanto mais pesado aquilo, mais esses círculos vão, né, indo para muito longe, ou como que eles se deformam aqui muito, né, e depois começam a ficar mais planos.
Então, há uma maneira de considerar uma espécie de divergente aí, para mensurar o quanto que esses círculos aí vão se afastando e o quanto que eles vão, no infinito, começando a chegar próximo de ser euclidiano. E é dado por uma expressão como essa aqui. Então, você pega círculos aí, né? Porque na carta ali, agora você está como se fosse num espaço euclidiano. E há um divergente aqui para mensurar esses círculos aí. Toma esse limite, vai olhando isso longe. Então, a ideia é que isso vai medir o que esse peso que fez essa deformação. Né? E isso é o que vamos chamar de massa ADN. Intuitivamente, a gente diz, não, a massa é sempre maior ou igual a zero. Ela é zero se você não fez deformação nenhuma, não colocou peso algum. Se colocou algum peso, ela começa a ficar positiva. Mas isso é só uma... Claro que a gente pode construir exemplos, né, em que a massa é negativa e tal. Mas há uma conjectura de que sempre que a curvatura escalar da variedade assintoticamente plana ela é não negativa, então a massa é não negativa. E essa massa só é zero quando, de fato, a sua variedade não teve deformação nenhuma. Ela é o próprio espaço euclidiano. Né? Essa é a famosa conjectura da massa positiva. Se tornou um teorema, na verdade, ali em 1979, quando Shen e Yao provaram que isso de fato acontece. Na presença da curvatura não negativa, a massa é sempre não negativa também. E é zero somente quando esse ambiente, essa variedade assintoticamente plana, na verdade ela é plana, é o próprio euclidiano, você não pôs peso nenhum. E eles provaram isso para a dimensão entre 3 maior ou igual a 3, menor que 8. E ela ainda... Bom, há toda uma história que eu não vou entrar aí. Recentemente o Shen e Yao anunciaram a prova para qualquer dimensão. Isso ainda não foi divulgado. É uma história. Há alguns que acreditam que não há prova, há outros que acreditam que a prova é verdadeira. Mas eles tentaram adaptar a ideia da prova, digamos assim, para esse contexto aqui, para o caso de qualquer dimensão. E qual foi a ideia da prova, né? E por que a questão da dimensão? Porque essa prova que eles consideraram, né, apresentaram, eles usam a técnica da influência da existência de certos tipos de superfícies dentro do ambiente, na topologia do ambiente. Falo novamente, você tem uma variedade, lá dentro, se você tem uma superfície, uma hipersuperfície que é mínima, estável, semi-seco, com alguma propriedade, isso pode causar uma influência na topologia do ambiente. Tá? E eles exploraram isso especialmente na seguinte situação: se a curvatura é positiva, não existe hipersuperfície estável, mínima estável, dentro de uma variedade aí. Então, só que a existência de hipersuperfícies mínimas que são regulares, não tem problemas de singularidades, ele só é garantido quando o ambiente tem dimensão entre 3 e 8. Então, aqui está o problema primeiro. E, claro, eles tentam adaptar para a questão do estudo de hipersuperfícies mínimas com singularidade, para o caso de ambiente com dimensão maior igual a 8, assintoticamente, ambiente assintoticamente flat, mas essa é uma questão que está em andamento, digamos assim. Bom, mas como é que eles aplicam a ideia das hipersuperfícies mínimas? É exatamente isso, olha. Quer provar a conjectura da massa positiva? Então faz uma primeira perturbação na métrica e transforma essa métrica que é assintoticamente plana em assintoticamente Schwarzschild, ou seja, a métrica fica um pouco mais caracterizada, e isso bem localmente, e ela tem um bordo, digamos, ela tem um horizonte, e a curvatura que era não negativa passa a ser estritamente positiva. Então, nesse ambiente não vai existir hipersuperfície mínima estável, né, minimizante. E o que eles fazem é que com esse horizonte aí, essencialmente, é possível mostrar, usar como uma espécie de barreiras e fazer uma minimização e mostrar a existência de uma hipersuperfície mínima, né, estável, minimizante, né, que no caso vai ser mais ainda estável. E isso não pode existir quando a variedade, né, tem essa geometria curvatura escalar positiva, e aí usa essa coisa de ser assintoticamente plana, fazendo uma deformação, para poder garantir a existência dessa hipersuperfície, tá bom? Então é aí que
digamos, a geometria diferencial de hipersuperfícies mínimas passa a ser bastante interessante quando o ambiente é assintoticamente plano. E aí surgem algumas perguntas, né? Quando é que existem hipersuperfícies mínimas estáveis, completas, dentro de uma variedade assintoticamente plana? Não necessariamente com curvatura escalar, né, positiva ou nas condições ali do teorema da massa positiva, um pouquinho mais geral. Então surge essa questão, não é? Digamos assim, a partir toda essa história da técnica desenvolvida pelo Shen Yao para provar o teorema da massa positiva. Muito bem. Em 2016, Alessandro Carlotto, né, que é um italiano e foi aluno do Rick Shen, ele meio que provou uma espécie de... Né, é uma rigidez para o caso de variedades que são assintoticamente planas, mas um pouquinho mais são assintoticamente Schwarzschild. Ou seja, antes dela ser plana, assintoticamente plana, ela é assintoticamente Schwarzschild. Ou seja, a métrica ela é, no infinito, parecida com essa aqui. Depois, é claro, se é parecida com essa, vai ficar parecendo com uma plana, né? Mas, enfim, só para, bem vagamente, assim, sem muita tecnicalidade, ela vai ficando próxima da Schwarzschild. Daqui a pouco eu vou mostrar a expressão mais explícita ainda para a variedade Schwarzschild. Espaço Schwarzschild. Então, no caso de dimensão 3, curvatura escalar não negativa, se essa variedade possui uma superfície mínima estável mergulhada, importante isso aqui, tá? Propriamente mergulhada, então ela tem que ser o próprio R3. E essa superfície que é propriamente mergulhada, estável, né, ela é um plano. Tá? Ou seja, uma variedade com curvatura escalar não negativa, assintoticamente plana, assintoticamente Schwarzschild, ela não possui hipersuperfície mínima estável propriamente mergulhada. Que é mais ou menos o que acontece aqui nessa questão da prova aqui do teorema da massa positiva. Isso para a dimensão 3. E nesse caso aqui é uma variedade sem bordo, tá? Sem bordo, dimensão 3. Há uma versão, digamos assim, mas com mais condições, uma questão de estabilidade bem mais forte, por causa de dimensão um pouquinho mais alta. Para o caso de variedade assintoticamente Schwarzschild, que tem bordo, tá? O mesmo vale, só que, claro, agora como ela tem bordo, a superfície mínima considerada estável, que não pode existir, ela é uma superfície mínima de fronteira livre estável, ou seja, ela tem bordo, e o bordo dela encontra o bordo dessa variedade ambiente de maneira ortogonal. Ou seja, imagina assim uma variedade, só para dizer o que é isso, né, free boundary, imagina a esfera unitária, aí você tem o disco que passa pela origem e tem os outros discos paralelos. O disco que passa pela origem é a mínima, né? É disco, é um pedaço de um plano, tem curvatura média zero, e ela, por ser justamente passar pela origem, o bordo desse disco encontra o bordo da esfera, da bola, né, tridimensional, que é o ambiente no caso aí, e o bordo desse disco encontra o bordo da bola, que é a esfera, encontra de maneira ortogonal. Agora, os outros discos que são paralelos a esse disco que passa pela origem, eles são mínimos também, certo? Porque são pedaços de plano. O bordo encontra o bordo da bola, mas não é de maneira ortogonal, tá certo? Esses discos aí, o bordo encontra, o ângulo vai mudando ali de reto para ângulos com menores, né? Então, ser de maneira free bound significa uma hipersuperfície numa variedade com bordo. Essa hipersuperfície ela é free bound, ou de fronteira livre, né? Se ela tem bordo, e o bordo dela encontra o bordo do ambiente, e encontra como? Encontra fazendo um ângulo constante igual a π/2. Tá? No caso de variedade com bordo assintoticamente Schwarzschild, não pode conter hipersuperfície mínima de fronteira livre estável se o bordo do ambiente tem curvatura média não negativa.
tá bom? Ok. Só que aí, vamos lá. O Chodosh e o Ketov, recentemente, em 2018, provaram que se a variedade é assintoticamente flat e ela não contém nenhuma mínima fechada, mergulhada, é o caso em que isso força a variedade a ser difiomorfa ao R3. Então, todo ponto que você pegar na variedade, existe uma hipersuperfície propriamente mergulhada mínima, que é topologicamente um plano passando por esse ponto. E aí a gente pensa assim, bom, o que acontece? Né? Aqui o Carlotto provou que não pode ser estável, se a curvatura escalar é não negativa. Aqui não há condição alguma sobre a curvatura escalar, apenas sobre, digamos, a topologia. Ela não possui mínima estável, ou desculpa, mínima mergulhada fechada, que é o caso do espaço euclidiano, né? Quando você está no R3, o R3 não possui superfície mínima fechada, só superfície com curvatura média constante diferente de zero. Tá? Então, o Chodosh e o Ketov provaram que, dado qualquer ponto, sempre existe um plano topologicamente falando, mergulhado, passando por esse ponto. Um plano, no caso aí, né, é mínimo, né? Plano mínimo. Tá bom? E aí, bom, a pergunta que surge aqui é qual é o índice dessa superfície aqui, né? Que existe, esses planos dentro de uma variedade assintoticamente plana. E eles provaram que se a métrica, né, ela tem um decaimento forte, digamos assim, mais decaimento ainda, o índice de Morse dessas superfícies planas aqui é finito. Mas a pergunta é 0 ou 1, né? É estável, o índice é 1. Né? E no caso de T-bordo, existem essas hipersuperfícies mínimas não compactas, de fronteira livre, nessa variedade, ou seja, um teorema parecido com esse e tal. Então, também é uma questão importante. Ou seja, vamos lá, você tem um R3 que você tem a geometria diferencial de superfícies CMCs, ou o próprio euclidiano, e agora você tem essas variedades assintoticamente planas. E aí, quer dizer, existe superfície mínima, qual é o índice, há resultados de rigidez, unicidade, assim como temos lá no caso do espaço euclidiano, R3 ou Rn. Então, aqui são resultados sobre existência, né? No caso aqui, existência de planos passando por qualquer ponto. Aqui, resultados de não existência, né? De superfícies que são propriamente mergulhadas, a menos que seja o próprio R3 e tal. E dentro disso, o Rafael Montezuma, que é um colega nosso aí da Universidade Federal de Ceará, ele estudou digamos assim, algumas dessas questões dentro do espaço de Schwarzschild específico, que eu já vou falar quem é. E ele mostrou que tem uma superfície mínima, não compacta, no caso, de fronteira livre, no caso aqui a Schwarzschild tem borda, e que tem índice de Morse 1. Isso foi em 2019. E interessamos nesses estudos, e dado que o Rafael provou isso, construiu essa superfície, mostrou que tem índice 1 e tal, nesse espaço Schwarzschild, que eu já vou precisar daqui a pouquinho, e nós levantamos essas questões, né? Algumas delas abertas ainda. Né? E se você olha para a dimensão maior ou igual a 3, né? Essa questão 2 aqui, né? Existem superfícies mínimas aí, né? Não compactas, que não são totalmente geodésicas. Qual o índice? Né? Existe alguma de índice 0, índice 1? Né? Por causa, essa mesma superfície aqui, quer dizer, a mesma forma de construir essa superfície aqui, que nos deu uma superfície com índice 1, para o caso de dimensão alta, vai nos dar uma hipersuperfície, que vai ser mínima também e tal, totalmente geodésica, mas qual vai ser o índice? Vai ser 1 ou que índices ela possui, né? Então, quer dizer, o caso de dimensão alta aparece aqui como situação de interesse, e mesmo no caso de dimensão 3,
provar que, por exemplo, será que esta daqui é a única de índice 1 dentro dessa variedade tridimensional? É um problema de unicidade para esse espaço específico, não é? Outro, existem outras superfícies mínimas diferentes dessa aqui, né, que não são, por exemplo, totalmente geodésicas, porque essa daqui é totalmente geodésica, ou seja, a segunda forma fundamental é nula. Existem outras mínimas não compactas de fronteira livre aqui dentro dessas Schwarzschild. E qual o índice dessas superfícies, né? Isso, gente, essas são questões em paralelo com as seguintes fatos, né? Porque, como eu disse, por exemplo, no R3, superfície mínima de índice zero, a única que tem é o plano, ou seja, qualquer outra, o plano tem índice zero e qualquer outro tem índice zero. Desculpa, qualquer outra que tem índice zero tem que ser o plano. Se você considera o catenoide dentro do R3, ele tem índice 1. E existe uma outra, que é a superfície de Henneper, que também tem índice 1. E a pergunta é, elas são as únicas que têm índice 1? Sim, de fato, qualquer outra mínima que tem índice 1 mergulhada tem que ser uma dessas duas. Aí é provado, por exemplo, que no R3 não existe superfície mínima de índice 2, né? Nem de índice 3. Isso são resultados recentes, né? Inclusive, esse caso de não existência de superfície com índice 0, 2 ou 3, são resultados dados por um brasileiro e alguns colaboradores, né? O Davi Máximo. Então, essas questões no R3, no caso dessa Schwarzschild, a gente pode colocar também, certo? E no caso, o Rafael Montezuma, ele constrói essa que tem índice 1, e aí você pode levar para essa questão como no caso do R3, né? Será que ela é a única de índice 1? Né? E, por exemplo, existe alguma de índice 2? Não existe nenhuma de índice 2 ou 3? Essas questões que já foram, digamos, consideradas no R3, agora para esse espaço assintoticamente plano, que no caso é o Schwarzschild, de 3 dimensões. Que eu vou agora falar um pouquinho mais sobre o espaço Schwarzschild e vou apresentar alguns resultados dentro dessas, na direção de responder essas questões, algumas dessas questões, né, para o caso do espaço Schwarzschild. Então, vamos lá. O que é o espaço Schwarzschild, né? De uma maneira assim, mais direta. Você pega o R3, o Rn, desculpa, e retira uma bola com um raio R0 aí, tá bom? No caso aqui, eu estou especificando aqui, mas é um M positivo dividido por 2 elevado a 1 sobre N menos 2. Aqui N maior ou igual a 3. Então, eu pego o Rn e retiro a bola aberta de raio M sobre 2 elevado a 1 sobre N menos 2. Então, agora colocamos essa métrica conforme a métrica euclidiana, nesse aberto aí do Rn. É simplesmente pegar essa função aqui, 1 mais n sobre 2, módulo de x elevado a n menos 2, elevado a 4 sobre n menos 2 vezes delta. Delta, métrica canônica. Esta função aqui dentro, sem essa potência, ela é harmônica, sabe? É possível fazer aí o Laplaciano, aqui praticamente 1 mais a função, a solução fundamental do Laplaciano, da equação de Laplace. E pronto, essa potência aqui é para na hora de fazer a deformação, a curvatura escalar basicamente é calcular o Laplaciano dessa função aqui. Usar a forma de deformação conforme para a curvatura escalar e como essa função harmônica no espaço euclidiano dá zero. Muito bem, esse é o espaço de Schwarzschild, é o Rn menos uma bola aberta de um certo raio com aquela métrica. Aí ela vai tomar geometricamente um aspecto assim. Agora imagine um R3, você tirou uma bola de raio R0. Aí você tem o plano XY, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Essa bola que você retirou do R3 também tirou uma bola ali do plano, ou seja, tirou um disco, né? Então você tem o R3 menos uma bola e tem o plano XY menos um disco ali. Claro, a métrica conforme, justamente por esse plano XY ser totalmente geodésico, né, ou seja, a segunda forma fundamental é nula, ela mantém-se
ainda totalmente geodésica, dentro do R3 menos a bola, com qualquer métrica conforme. Porque a deformação conforme mantém essa questão de ser totalmente, na verdade, de ser umbilical, mas o fato dela ser mínima e a função suporte ser zero, ela é totalmente geodésica em qualquer deformação conforme que você fizer, radial, claro, do espaço da métrica canônica. Aí o que acontece? Vamos lá. Você tem o R3 menos uma bola com uma métrica especial agora, que é a métrica que a gente está chamando de Schwarzschild. Ela toma um aspecto aí, tipo, parecendo um catenoide, vamos dizer assim, sem muita formalidade. E o plano XY se torna uma superfície mínima aí dentro também. E tem um aspecto tipo um catenoide dentro do R3. Essa é a superfície mínima de fronteira livre que o Rafael Montezuma considerou e provou que tem índice zero, índice 1. Tá claro? Isso no R3 menos uma bola com aquela métrica Schwarzschild. E a nossa pergunta é para essa variedade, ou seja, você tem o Rn menos uma bola, põe essa métrica. Aí você tem o plano xn igual a zero, tá? Que é uma mínima dentro do Rn, é totalmente geodésica, e ela agora é free boundary dentro da Schwarzschild, e é totalmente geodésica. No caso, quando você olhou para a Schwarzschild dimensão 3, Rafael mostrou que tem índice 1. Nós queremos saber o que acontece com dimensão alta. Qual o índice? Né? E também, tem outros tipos de hipersuperfícies aí dentro. Quais são os índices? Né? Não existe hipersuperfície de índice 2, de índice 3 ou qualquer coisa desse tipo. Então, motivados por esses tipos de questões, nós provamos alguns resultados. Né? O primeiro é que, de fato, essa hipersuperfície aqui, que é a totalmente geodésica, que o Rafael mostrou que na Schwarzschild dimensão 3 tem índice 1, nós provamos que para a dimensão maior ou igual a 4, ela tem índice 0. Ela tem essa mudança brusca. Passa a ter índice 0. Tá? E isso é interessante porque, por exemplo, no R3, o catenoide tem índice 1, catenoide mínimo. Quando você vai para o Rn, o catenoide continua, o catenoide de dimensão alta, dentro do Rn, n maior ou igual a 4, o catenoide continua tendo índice 1. Aqui há uma mudança brusca, porque, digamos, na Schwarzschild dimensão 3, nós temos o catenoide Schwarzschild, que o Rafael mostrou que tem índice 1. Agora, no Schwarzschild de dimensão maior ou igual a 4, a gente mostra que o catenoide Schwarzschild tem índice 0. Não segue o mesmo padrão do espaço euclidiano. Então, esse é um resultado que, em colaboração com o José Espinar, da Universidade de Cádiz, nós fizemos esse estudo e provamos que acontece essa mudança brusca aí, quando se muda, né, a dimensão de 3 para maior ou igual a 4. Outra questão, claro, que aí a gente agora pode se perguntar, será que ela é a única de índice 0? Né? Se você considerar uma que tem índice 0, qualquer, ela tem que ser essa Schwarzschild aqui, né, sigma 0, essa totalmente geodésica. No caso de índice 1, dentro de dimensão 3, é uma questão em aberto ainda. Agora, a dimensão alta também é uma... O que nós sabemos dizer é o seguinte... Para a dimensão alta, para n maior ou igual a 8, isso é falso. Ou seja, existem outras hipersuperfícies que também mínimas de fronteira livre, que não são totalmente geodésicas, ou seja, não são nem a menos de rotação, esse plano aqui, né, com a métrica Schwarzschild, seja totalmente geodésica, e também tem índice 0. Tá? Ou seja, esse resultado de unicidade para a dimensão maior ou igual a 8 na Schwarzschild é falso. E isso segue o que está no espaço, o que se vê também lá no espaço euclidiano. A gente sabe que no espaço euclidiano, para a dimensão maior ou igual a 8, as estáveis não são somente planos. Né? Isso também é algo que no espaço euclidiano se verifica. E o que vimos também é que
No caso de dimensão, no caso de dimensão entre 4 e 7, nós temos essa sigma zero tem índice zero, obviamente, é para qualquer dimensão. Aí nós temos outras hipersuperfícies que, para a dimensão 8 acima, são estáveis. Na dimensão, o mesmo tipo de construção delas na dimensão entre 4 e 7, elas têm índice infinito, infinito. Tá? Que hipersuperfícies são essas? São os cones, né? Na verdade, só de maneira rápida aqui, o que você faz? Você está no espaço euclidiano Rn, aí você pega a esfera unitária dentro do Rn, né? A esfera Sn-1, e dentro dela você pega uma hipersuperfície mínima, fechada, tem dimensão n-2, né? Que é uma hipersuperfície aqui na dimensão n-1, ela tem dimensão n-2. Aí você cria um cone com base nessa hipersuperfície, ou seja, considera t vezes x, né, t maior que zero, para todo t maior que zero, um t real maior que zero, vezes x, onde x passeia aqui nessa hipersuperfície fechada que você escolheu. Tá? É isso aqui. É o que a gente chama de cone com base nessa hipersuperfície aqui da esfera. No caso, ela sendo mínima, essa hipersuperfície sendo mínima na esfera, o cone também é mínimo no espaço euclidiano. E, claro, aí, por ser um cone, nós conseguimos verificar que, dentro com a métrica Schwarzschild, elas também são mínimas. E, por ser cone, também elas encontram bordo de maneira ortogonal. Ou seja, então, é claro que, quando você pega essa hipersuperfície mínima aqui, sendo o equador, eu estou chamando de gama zero, a hipersuperfície, o cone é o próprio plano, né? Plano que está saindo, emanando ali desse equador. Tá? Muito bem, então, nós temos, dentro do R3, gente, quando você pega uma geodésica na esfera, as únicas mínimas na esfera S2 são as geodésicas grandes círculos, né? Esses camaradas aí não só te geram plano, aquele plano. No caso de dimensão alta, você tem vários cones, né? Vários outros tipos que não são planos. E aí o que acontece? Nós provamos que, de maneira geral, quando você pega essa família de hipersuperfícies aí, construídas por planos, por cones, desculpa, que a gente está chamando de construído por, que a gente está chamando de cones, né? Construído por hipersuperfície na esfera, a gente prova esse resultado de maneira geral, que elas possuem índice, são estáveis, né? Ou seja, o índice é zero, somente se essa desigualdade aqui, se essa desigualdade é satisfeita, elas são estáveis. Quando não é satisfeita, ela não é estável. E, bom, na verdade aqui esse é o primeiro autovalor do operador de Jacobi dessa hipersuperfície na esfera. Então, bom, esse é um teorema que a gente prova e garante, responde várias questões. A gente constrói hipersuperfícies que não são estáveis no espaço da Schwarzschild, a gente constrói hipersuperfícies que têm índice infinito e construímos hipersuperfícies que são estáveis e que não são totalmente geodésicas. Né? Então, a gente responde algumas daquelas questões. E, claro, muitas outras continuam em aberto. Não é? Por exemplo, para a dimensão alta, existe alguma hipersuperfície de índice 1? Não é? Porque lá na Schwarzschild dimensão 3, nós temos a superfície que o Rafael mostrou, que tem índice 1. No caso de dimensão alta, aquela mesma construção, aquela hipersuperfície totalmente geodésica, ela tem índice 0. E esses cones, eles têm índice 0, dependendo da dimensão, ou infinito. Então, nós não construímos exemplos de hipersuperfície no espaço de Schwarzschild, por exemplo, que tem índice 1, ou não conseguimos mostrar que não existem tais superfícies, hipersuperfícies. Então, são questões abertas para esse espaço Schwarzschild. Tá? Aí, só para completar aqui,
o que eu fiz recentemente, claro, né, essas questões em abertas, como eu comentei, uma ideia para mostrar a existência de outros tipos de hipersuperfícies que não são cones é fazer uma construção de hipersuperfícies que são rotacionais, né? Ou seja, pega lá uma curva, olha para a rotação, pega a equação da curvatura média para, no caso, esse espaço, e tenta resolver via solução de uma equação diferencial parcial, né? Isso foi o que eu fiz recentemente com o Davi Moya, que é um colega aqui da Universidade de Granada. Nós provamos que sim, existem essas hipersuperfícies que não são totalmente geodésicas e não são cones. Não é? Mas nós não conseguimos ainda encontrar os índices, saber se elas, né, são estáveis, tem índice 1, qual o índice? Se tem pelo menos um índice finito. Não é? Então, a gente responde ainda mais uma questão, que é a questão da existência de superfícies diferentes dessas aí, né, dos cones, mas nós não conseguimos provar a estudar o índice. Outra coisa, é claro que por elas serem de rotação, elas têm gênero zero, certo? E tem apenas uma componente de Bohr, no caso. A questão é, existem hipersuperfícies que são mínimas, não são cones, totalmente, né, não são totalmente geodésicas, e que possuem alguma topologia diferente, né? Gênero maior ou igual a 1, mais componentes de bordo, que são do tipo fronteira livre, né? São questões em aberto. E, claro, no caso aqui, mesmo para essas que nós mostramos a existência, nós gostaríamos... Bom, é algo que a gente ainda é um estudo que nós estamos fazendo recentemente para provar que, pelo menos no caso aqui de dimensão 3, para algumas elas têm índice exatamente 1, assim como no caso da hipersuperfície lá que o Rafael considerou. Claro, essas não sendo totalmente geodésicas. Então, é um trabalho em andamento, mas que a gente já está praticamente pronto, que para esse caso de dimensão 3, essas aqui que nós construímos possuem índice 1 também. Tá? Bom, pessoal, é claro que existem muitas outras questões dentro desse espaço aí, né, de Schwarzschild. Por exemplo, aqui nós estamos falando de mínimas, mas o caso CMC, o Simon Brando, ele provou que no caso de fechadas, as únicas CMCs mergulhadas fechadas são os slices, né, na Schwarzschild e outras que são assintoticamente planas. Mas, digamos assim, isso é um resultado do tipo Alexandrov, que para CMCs não mínimas, né, no R3, a gente sabe que as únicas CMCs fechadas, mergulhadas no RN, são só esferas, né, a teorema de Alexandrov. No caso, esse teorema para Schwarzschild, ele também é verdadeiro, né? Foi provado, no caso Schwarzschild dimensão 3, provado pelo Simon Brando. E outras questões, que, digamos assim, são questões similares, né, ao que acontece no espaço euclidiano, para as CMCs, se colocam nesse espaço também, e são de interesse. Muito bem, eu iria avançar aqui um pouquinho, né, sobre as tecnicalidades envolvidas aqui na demonstração daqueles resultados e entrar um pouquinho também aqui na questão de índice, mas eu acho que para já eu vou parar por aqui e gostaria simplesmente de deixar essa história aí e essa motivação, digamos assim, né, falar um pouco desse espaço aí de Schwarzschild. Claro que eu peguei aqui o espaço de Schwarzschild, voltando aqui, específico, né? E é um exemplo concreto de variedade assintoticamente plana. E nesse caso aqui ela tem curvatura escalar zero, mas mesmo esses resultados aqui de existência de mínimas, de índice, calcular o índice e tal, a gente pode colocar para outros ambientes que são assintoticamente plano e diferente um pouquinho dessa Schwarzschild explícita, né? Então,
mas por aqui eu vou ficar por aqui e numa outra oportunidade posso falar um pouquinho sobre as tecnicalidades das provas e outros problemas também abertos nessa linha. Eu agradeço a presença de todos Muito bem, professor Ezequiel, quero te agradecer aí muitíssimo pela palestra, parabenizá-lo aí pelo tema extremamente interessante e recente, né? Eu não sou da área, mas eu quero te fazer, eu acho que é uma pergunta assim, bem mais sobre esse espaço, tá? Quer dizer, quando a gente considera uma métrica, e aí você tem um espaço hiperbólico, você tem vários problemas de equações diferenciais interessantes. O pessoal já tem explorado essa métrica também com questões de equações diferenciais, e caso sim, você poderia me passar os básicos para eu dar uma olhadinha, que eu fiquei interessado. Então, assim, né? Você diz assim, aquelas coisas do tipo assim, você pega uma situação assim de EDP mesmo, né? Num aberto, num espaço hiperbólico, e aí você acaba explorando um pouquinho o fato de ser conforme ao espaço euclidiano para você, às vezes, buscar lá no Às vezes espaço. você desce e resolve, às vezes você resolve lá, Sim, mas você vai sim. explorando propriedades da métrica, né? Então, assim, especificamente, essa é uma boa pergunta, de fato, porque no momento, assim, né, o pessoal tem interessado mais nessas questões geométricas, no caso desse espaço, mas, assim, especificamente, como você mencionou aí, por exemplo, um problema de EDP na esfera ou no espaço hiperbólico, para esse caso da Schwarzschild, não. Não tenho conhecimento. Pode ser que sim, mas de fato eu não. Por exemplo, né, uma coisa interessante que você falou. Essa variedade, por exemplo, é uma variedade com bordo. Você poderia pensar em problemas como acontece, por exemplo, num semi-espaço, né, digamos assim, onde algumas questões envolvendo com a questão do bordo, né, sei lá, a derivada normal, tal, as condições De fronteira. de fronteira, e aí estudar nesse espaço. Eu te confesso que eu nunca. É uma questão interessante, eu nem nunca tinha pensado assim. Porque uma coisa que acontece é assim, né? Por exemplo, a técnica que a gente usa para se estudar esse problema, esses problemas aqui, são mais ou menos assim. Deixa eu colocar lá, porque aí você acompanha, porque é assim. Nós transformamos o problema do estudo do índice num problema de alto valor. E essencialmente o índice, que é. Um tipo de fronteira mista, né? Exato, aí vai depender da geometria do bordo, do ambiente dali que você está considerando. Mas só para deixar clara a ideia, que assim, uma hipersuperfície, o índice dela é o número, né, de direções máximo que você pode tomar, fazer uma deformação dela naquela direção e a área decai. Isso é o que chamamos de índice. Só que isso você pode transformar numa ideia analítica que é assim: tem um operador diferencial que envolve o Laplaciano, que é esse operador aqui, que a gente chama de operador de Jacobi, e em que aqui é o Laplaciano, esse aqui é o HIT da variedade ambiente, e esse aqui é a nova segunda norma da hiperfície. Então, o índice é o número de autovalores negativos, estritamente negativos, para esse problema aqui. Aí, no caso, envolvendo o Jacob. Só que quando a variedade, a hipersuperfície tem bordo e tal, aí vem as condições de bordo, de ser fribando, não sei o quê, então eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, enfim, estudar o índice é estudar um problema de EDP como esse, na hipersuperfície. E aí, o que nós fazemos? Por ela estar na Schwarzschild, que é conforme ao espaço euclidiano, aí nós exploramos toda uma questão de conformidade, simetria, e aí nós transformamos esse problema lá na hipersuperfície num problema lá no espaço euclidiano. E
E aí, claro, o operador aqui ele muda por causa da deformação conforme que aparece. Então, a gente transforma um problema, no caso da hipersuperfície lá na Schwarzschild, num problema na hipersuperfície lá no espaço euclidiano. E aí a gente vai estudando isso, explorando o que há no espaço euclidiano, sabe? Então, um truque é esse, jogar para um outro problema dentro do espaço euclidiano. No caso esse que você perguntou, assim como no espaço hiperbólico ou na esfera, que também muita técnica é fazer isso, pegar a EDP e produzir uma outra EDP num aberto ou numa situação especial dentro do espaço euclidiano, ali. Nesse caso, da Schwarzschild poderia ser feito mesmo. Entretanto, não conheço trabalho algum sobre isso e, de fato, me pareceu uma questão bastante interessante. Ok, obrigado, professor. A professora Catarina quer fazer uma pergunta ou comentário, por favor? O Ezequiel, parabéns aí pelo tema super interessante também, né? Eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre superfícies mínimas, tá? Já que você está estudando, assim, depois a gente conversa mais. Você está estudando superfícies com bordos, né? Tem algumas superfícies mínimas? Quais são as superfícies? Como caracterizar superfícies mínimas que não tem ponto planar? Ou seja, que tem curvatura de Gauss zero. Entendeu? Porque a superfície mínima vai ter o quê? Quando você soma, né? Dá zero, ou seja, as curvaturas a superfície média zero. Superfície média zero. Que, às vezes, por exemplo, o catenoide não tem, certo? Mas tem várias outras que tem retas ou tem pontos que são. Existe alguma, você sabe aí se existe alguma classificação, alguma coisa assim, falar quais são as superfícies que não têm pontos planares? Ou seja, superfícies mínimas que não têm pontos planares. Que não possuem. Então, na verdade, superfície mínima que não tem pontos planares, ou seja, em que as curvaturas principais não são nulas. Não, é porque se a soma dá zero no ponto, né? A então, curvatura média, a soma dá zero, mas para ser planar, a curvatura principal, só para formar... A curvatura principal tem que ser zero, não é isso? Assim, o que estamos chamando de ponto planar é um ponto em que as curvaturas principais são nulas, não é isso? Isso. Por exemplo, né, o cilindro tem pontos que a curvatura, na verdade, é média, né, mas diferente de zero e não é planar. Então, mas ele não é superfície mínima, né? Também o cilindro. Não. Mas as duas curvaturas são diferentes de zero, certo? São maior que zero. Uma positiva ou negativa, né? O catenoide, por exemplo, né? Sim, o mas catenoide. Se você coloca aquelas outras superfícies que tem mais de dois bordos, geralmente ela tem, em geral, tem um ponto ou tem uma, igual, por exemplo, a superfície de costa, né? Ela tem retas planares, certo? Tem retas que... Você fala que não tem nenhum ponto planar. Exato. Sim. Então, Pois, então, o catenoide, porque para não ter nenhum ponto planar, exatamente, né? A segunda forma fundamental, a norma tem que ser estritamente positiva em todo ponto, né? É a mesma pergunta, na verdade, ou seja, superfícies mínimas em que a norma da segunda forma fundamental não se anula, em ponto algum, né? Porque, então, o catenoide é um exemplo de uma mínima em que não tem ponto algum em que a norma da segunda forma fundamental se anula. Se eu não me engano, pelo menos com bordo de fronteira livre, isso caracteriza os catenoides, os anéis. O que eu queria saber era isso, se era somente catenoide ou se existia alguma superfície a mais. Então, eu acho que isso caracteriza, sim, as superfícies do tipo anulares, ou seja, não tem nenhuma... a segunda forma fundamental, a norma,
é estritamente positiva, o que é equivalente a dizer que não tem ponto planar, em ponto algum é planar, isso caracteriza ser um anel. Isso olha, para superfícies do tipo fronteira livre, isso na bola, por exemplo, isso é certeza. Isso, inclusive, é um tema que apareceu na tese de um aluno meu. Ele provou essa caracterização. Só que essa caracterização ela não é um tanto complicada, por quê? Porque o que é que acontece? Os pontos umbílicos de uma superfície, eles são isolados. Tá? No caso de uma superfície CMC no espaço euclidiano que nós estamos falando. Eles são isolados. E aí, quando você olha o índice desses pontos, aí você consegue provar que, justamente por eles serem isolados, você pode falar no índice, né, aí você prova que se o ponto está no interior, o índice é menor ou igual a 1/4. E se está no bordo, é menor ou igual a meio. Ou é o contrário. Ah, não, tá certo. É 1/4 no bordo e meio no interior. E aí, o que acontece? Isso é menor ou igual. O que o menino provou é que, na verdade, isso dá exatamente igual em se tratando de soma. E quando você faz a soma, aparece a característica de Euler, certo? E aí, quando a segunda forma não tem ponto planar, essa característica de Euler tem que ser zero. Ou seja, no caso, tem que ser um anel. Então, isso no caso de bordo de fronteira livre, sabe? Agora, completa, dentro do R3, te confesso que eu não sei se o catenoide... Se além do catenoide tem outras, né? Tem outras, Eu acredito que... se não for um anel... Bom, eu teria que pensar um pouquinho, mas de fato, o catenoide não tem, né? Ou seja, vamos dizer assim, a segunda forma fundamental, a norma é estritamente positiva, não há ponto algum em que ela se anula, porque a segunda forma se anular aí é o mesmo que dizer que a segunda forma, os pontos, as curvaturas principais são zero, né? Porque ela é mínima, uma é oposta da outra. Porque a segunda forma fundamental ao quadrado é simplesmente a soma dos quadrados das curvaturas principais, tá? É por isso que eu estou usando essa expressão. Então, isso só se anula quando são pontos planares, né? A segunda forma, os pontos são todos geodésicos. A curvatura principal se anula, as duas. No caso de um anel, pre-boundary, isso caracteriza. É estritamente positivo se somente se é um anel. Ou seja, se somente se a característica de Euler é zero. No caso, completa, sem bordo, eu não sei. Talvez ter a topologia de um anel seja uma caracterização, mas, enfim, vou deixar pendente essa resposta, porque eu não sei dizer. Talvez... Não, eu só queria saber se você sabia de alguma coisa nessa linha, assim. Né? Não, isso sim. Eu nunca parei para estudar superfícies mínimas, mas eu estava interessada em algumas dessas superfícies, justamente as que não tem nenhum ponto plano, que seja superfície que as curvaturas são sempre negativas, né? Quer dizer, de zero, né? Zero, que é diferente do plano, né? Que é diferente de zero. No caso, exatamente, o catenoide é um exemplo. E se você pegar pensa na esfera unitária, aí pensa superfícies que estão aí dentro e com bordo encontrando o bordo da esfera. Pedaços de superfícies, quando são mínimas, ponto algum aí dentro vai ser planar dessa hipersuperfície, se somente se ela é um anel. Ou seja, é um pedaço de um catenoide. Um pedaço de um catenoide deformado, porque essa é uma conjectura também, sabe assim, tipo, provar que um anel mínimo dentro da bola, mínimo e o bordo encontrando o bordo da bola de maneira fazendo constante, isso é um pedaço de um catenoide, entendeu? E não se sabe se isso é verdade. Se sabe quando você põe em condições, tipo assim, ela tem índice 4 tal, porque um catenoide no R3, o catenoide inteiro tem índice 1, mas um pedaço dele dentro da bola de fronteira livre, ele tem índice 4.
Ah, tá. E aí muda um pouquinho as coisas, mas enfim, um pedaço de mínima ali dentro, se não tem ponto, se a segunda forma fundamental não se anula em ponto algum, ela é um pedaço de um anel. E reciprocamente, isso é uma caracterização. Agora, de maneira completa, aí, realmente é uma coisa que eu acredito que sim, teria que ser anel. É uma coisa tipo um catenóide, mas eu não vou dizer que é catenóide, porque a gente não sabe que mínima, que é anel, se bem que mínima mergulhada com topologia do anel é um catenóide, isso é fácil. Agora, se não tem, bom, pode ser. Eu teria que olhar. Mas, se você souber, aí você me passa. Isso eu já te digo com certeza. Se é um anel, dentro do R3, completa, mergulhada, tem que ser um catenóide. Precisa ser de rotação e tal. E aí, quer dizer, se não tem ponto umbilico nenhum, né? No caso mínimo, o ponto umbilico seria planar. Desculpa, né? Exato, seria totalmente aberto. Aí seria planar. Talvez caracteriza ser um anel, ter a topologia do anel. E aí tem que ser o catenóide, ou seja, talvez seja só o catenóide mesmo. Mas eu teria que dar uma olhadinha para não falar besteira. Regularidade e tal. Muito bem, gente. Olha, para a gente minimizar um pouco aí a distância, né? Pedir para todo mundo que puder abrir o microfone, para a gente poder agradecer novamente o professor Ezequiel, e a câmera, se for possível, para a gente fazer a fotinha, né? Para a gente tentar fazer o registro aí desse momento. Vamos agradecer novamente o professor Ezequiel. Muito bem, gente. E quem puder abrir a câmera, né, para tirar foto. Boa tarde a todos. Puia chegou. Fantástico. Walter, você tira aí? Eu tiro? Como que faz? Acho que tem como... Tem uma forma que tem como tirar conforme aparecer todo mundo, né? Eu não sei como. Pronto, acho que foi, né? Muito bem, gente. Obrigado novamente. Ezequiel, um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Gente, muito obrigado. Espero revê-los brevemente. Pessoalmente, claro. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Tudo bem, Puia? Obrigada. E vocês? Tudo bom. Puia, como é que fala o seu sobrenome? Puia mesmo. Puia Medipur. Medipur, ok. Isso. É que eu vou te apresentar e é saudável você saber o nome da pessoa. Vou abrir o seu... Professora Catarina. Sim? Professora Catarina, para a gravação inicial, por favor. Isso agora, né? Depois você vai ter que cortar, né?